Vou falar sobre a psique humana. Segundo o Sigmund Freud, foi o pioneiro na ideia de que a mente humana é composta por três partes distintas: id, ego e superego. O id representa os instintos primitivos e os desejos inconscientes. O superego atua como moral. E o ego equilibra as demandas do id e do superego com as realidades do mundo externo. Como Freud descreve a psique humana? O sujeito de Freud é composto por duas partes inconscientes, id e superego, e uma consciente, o ego. O id representa o lugar das pulsões. As pulsões são impulsos orgânicos inconscientes que visam prazer e satisfação imediata do indivíduo. O que Freud diz sobre a mente humana? Segundo a teoria da personalidade apresentada no texto Ego e o Id, Freud acreditava que o nosso aparelho mental é composto por três estruturas que cuidam da nossa personalidade, de modo como interagimos com as outras pessoas: id, ego e superego. O id é a fonte da energia psíquica e representa o nosso libido. Quais os pontos importantes que Freud aborda na psique humana? São dois pontos fundamentos da teoria psicanalítica. Os processos psíquicos são, em sua maioria, inconscientes, e a consciência não é mais do que uma fração de nossa vida psíquica total. Os processos psíquicos inconscientes completos, parte impulsiva da psique que durante a infância proporciona apenas as capacidades básicas. Qual a parte mais profunda da psique? O inconsciente coletivo, segundo o conceito de psicologia analítica criado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, é a camada mais profunda da psique. Ele é constituído pelos materiais que foram herdados, e nele residem os traços funcionais, tais como imagens virtuais que seriam comuns a todos os seres humanos. Como Freud enxergava o aparelho psíquico do humano? Como nos adverte Freud, o aparelho psíquico é um instrumento formado por conjunto de elementos denominados sistema. Além disso, as representações, os pensamentos e os produtos psíquicos em geral não podem ser localizados dentro dos elementos orgânicos do sistema, do nosso sistema. Quais são os pontos importantes que Freud aborda no psique humano? Eu já falei que os processos psíquicos inconscientes são dominados por tendências sexuais. Os elementos orgânicos do sistema nervoso, mas sim entre eles. Como funciona a psique humana segundo Freud? O aparelho psíquico, somente psique, é composto e é dado o nome estrutural proposto por Freud. Primeiramente foi dividido em consciente, pré-consciente e consciente, o que posteriormente foi modificado e dividido em três elementos unidos. Trabalho mais nas reações e reações, id, ego e superego. Qual a diferença entre psique e mente? A psique é o domínio do estudo da mente, do corpo psicólogo. Inclui toda a gama de processos mentais, conscientes e inconscientes, que são condicionados pelo corpo, especialmente pelo cérebro. Interação com o ambiente. Esses processos são específicos por nosso gênero, etnia e assim, idade, assim por diante. Então, Freud acaba descobrindo a psique humana, O id, ego e superego. O id é o princípio do prazer, o ego o princípio da realidade e o superego o princípio da moralidade. Ele divide também, que é chamada primeira tópica, em pré-consciente, consciente e inconsciente. O pré-consciente é aquilo que a gente consegue lembrar e está mais fácil. O inconsciente é tudo que a gente não consegue lembrar, está lá na camada mais profunda. E o consciente é aquilo que a gente consegue lembrar, que a gente lembra. Hoje, o que a gente comeu, a gente lembra. O pré-consciente é um assunto que a gente estudou e aí a gente vai lá e relembra aquele assunto. Vamos dar exemplo. E o inconsciente é aquilo que a gente não consegue lembrar, como os traumas, as emoções primitivas, que está lá dentro do inconsciente, algum trauma, alguma recalque, o objeto recalcado fica lá no inconsciente. Então Freud trouxe para a psique humana a tendência da teoria
da segunda tópica aí de ego, superego, que vai trabalhar essas questões dentro do inconsciente humano, né? O coletivo, como diz Carl Gustav Jung, né? É onde está mais tudo da nossa teoria de entender a mente, segundo Freud humana, Freud, de entender as pulsões que a gente tem, né? Os desejos, as angústias, que estão tá tudo lá no inconsciente. Então, psicanálise e a psique.